Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho dos materiais necessários logo no primeiro semestre de medicina, o que é obrigatório comprar, o que não é, o que vale a pena investir, o que não vale. Então, tudo que a gente utiliza logo no início do curso eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. Mas antes disso, eu gostaria muito que vocês pudessem curtir já esse vídeo, já curte aqui logo para não ter perigo de esquecer. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui, tá bom? Bom, acho que todo mundo que tá prestando vestibular de medicina já pensa no jaleco, né? Eu acho que é a primeira coisa, assim, tanto que tem até aquela hashtag, foco no jaleco. E realmente o jaleco é uma coisa que você deve pensar logo assim que você passou em medicina, você tem que pensar assim, no jaleco, que é uma coisa que você vai usar muito. Logo nas primeiras aulas você vai utilizar o jaleco, seja nos laboratórios, seja se você for fazer aula fora, no hospital, ou alguma ação voluntária relacionada à área da saúde, você vai precisar do jaleco. E não é uma coisa que você vai comprar e vai ficar perdido, não, o jaleco dura, por isso que ele é um pouquinho carinho, mas vale muito a pena. Outra coisa, assim que você comprar o jaleco, é importante você já gravar o seu nome, porque vai ter muito jaleco na faculdade, às vezes você vai esquecer seu jaleco na faculdade, estando com o teu nome, não vai ter perigo. Geralmente as faculdades também pedem para gravar o nome na universidade, principalmente se você for fazer aula fora, né? Como no meu caso, que a gente faz logo no primeiro semestre, a gente já vai para o hospital. E aqui no meu jaleco também eu optei por bordar o nome do curso. Que, aliás, é lindo esse símbolo, né? Se você puder, também é importante ter mais de um jaleco. Você vai ver que às vezes vai sujar o jaleco, não vai dar tempo lavar e você vai ficar perdido. Às vezes você tem aula no hospital num dia, no outro dia de manhã você vai ter aula no laboratório da faculdade e você não quer usar o mesmo jaleco. O primeiro material aí da sua listinha, quando você passar em medicina, vai ser o seu jaleco. Outra coisa que eles falaram pra mim a respeito do pijama, esse eu não sabia que era obrigatório, não sei se todas as faculdades é obrigatório, mas na minha faculdade a gente usa o pijama cirúrgico, que é esse daqui, onde a gente usa ele para as aulas de simulação, então para aquelas aulinhas de primeiros socorros, a gente utiliza o pijama cirúrgico. Outra coisa que bastante gente pergunta é em relação ao estetoscópio, o aparelhinho de fazer ausculta, né? Cardíaco, pulmonar. Bom, vou falar da minha experiência. No primeiro semestre, a gente não tem sistema cardiovascular. Então, a gente não utiliza o esteto para fazer ausculta nem cardíaca nem pulmonar. A gente só vai utilizar ele para aferir pressão arterial. Então, no primeiro semestre, eu nem me preocupei em comprar o esteto. Além disso, a minha faculdade também, eles disponibilizam os estetos, então nem me preocupei com isso. Só que, quando eu fui fazer a minha primeira prova prática que teve que utilizar, que era para aferir a pressão arterial, eu lembro que as minhas amigas que já tinham o seu esteto, elas conseguiram ouvir perfeitamente o som, e eu, quando eu saí da prova prática, eu não tinha escutado nada, absolutamente nada. Então, nesse dia eu falei, meu Deus, eu preciso comprar o esteto. E logo no segundo semestre eu pesquisei, e muito, eu pesquisei e consegui comprar esse esteto, que bastante gente conhece a marca dele, inclusive tem até, tá focando meninas, inclusive tem até o meu nome gravado, não dá pra ver. Eu já vi pessoas falando que às vezes é bobeira comprar um esteto caro logo no início do curso. Pra mim foi o melhor investimento que eu fiz, porque o som é muito nítido. Essas borrachinhas aqui desse esteto não machucam. Aqueles esteto mais simples, eu não conseguia ficar muito tempo, porque doía demais, eles apertam demais, incomoda demais o meu ouvido. Aí, às vezes, a gente estava estudando para aula prática, eu não conseguia ficar por muito tempo, então incomoda demais. Fora que é uma coisa que você tem que treinar. Então, quando você tem o seu e você consegue praticar cada vez mais, isso vale muito a pena. E outra coisa, gente, isso daqui não é uma coisa que você vai comprar hoje, daqui a um ano vai estragar. Não. Esse esteto, ele tem garantias de 5 anos. Então dá pra você acabar seu curso tranquilo, porque se você cuidar bem dele, ele vai durar muito mais que 5 anos. Então assim,
Na minha opinião, vale muito a pena investir. E outra coisa, é importante você pesquisar o preço, né? Porque eu vou dar uma dica aqui para vocês. De um site para outro, a diferença de valor de um mesmo esteto do mesmo modelo é muito grande. Então, às vezes eu ia para uma loja, eu via o preço, eu ia para outra e falei, gente, coisa assim de R$ 300 de diferença. Pra mim é muita coisa. Vale a pena muito você pesquisar. Também desconfiar se for muito barato. Mas se você pesquisar direitinho, você consegue achar um valor em conta e fazer esse investimento. Para que é muito melhor ter o seu, né? Do que ficar dependendo de teto da faculdade ou ficar pedindo emprestado. Então, é importante. Pelo menos pra mim, valeu muito a pena. Esse aparelhinho aqui, esfigmomanômetro, nem vou tirar da caixinha porque tá bem guardadinho aqui. É o aparelhinho para aferir a pressão arterial. Vale a pena comprar? Bom, na faculdade você vai ter, né? Eu acredito que todas as faculdades têm, mas eu acho que sim. Vai ter esse aparelhinho para você aferir a pressão arterial. Esse aparelho foi um aparelho que geralmente eu não levo ele para a faculdade, eu utilizo da faculdade. Porém, como eu gosto de participar de ações voluntárias, que você tem que levar o seu material para não ficar pedindo emprestado, ou ficar dependendo de outro, ficar sob responsabilidade de um material, de um objeto, né, de outra pessoa, eu prefiro ter o meu. Então, esse é um aparelho que, se você não tiver, eu acho que não vai fazer muita falta. Mas se você tiver, é bom. E como ele não é muito caro, é legal você ter um desse. Era uma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu passei em relação a livros. Será que é importante comprar? Porque, assim, os livros de medicina, acho que outros cursos também, a maioria dos cursos universitários são livros caros, né? E são muitos livros, né? Imagina, são 12 semestres. Então, olha o tanto de livros que não tem no decorrer aí do curso. Então, era uma coisa que eu tinha muita dúvida. E vou falar pra vocês, o único livro que eu comprei, eu já tô indo pro quarto semestre de medicina. O único livro que eu comprei, foi logo no primeiro semestre, foi esse daqui, o Néter, Anatomia para Colorir. Eu sou um pouco criança, eu tenho a cabeça assim, um pouco, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de associar as coisas. Então, quanto mais coisas lúdicas eu fizer, eu tenho mais facilidade para decorar. E como a anatomia é um pouco de decoreba, eu resolvi comprar esse livro. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não utilizei muito esse livro, porque não deu tempo. Porque o tempo foi um pouco curto e é tanta coisa assim que eu não utilizei ele muito durante o semestre, quando eu estava estudando. Para eu estudar mesmo anatomia, eu fui muito mais nos laboratórios, ver peças assim, do que eu estudei mesmo por este livro. Eu também ganhei um livro do Guyton, que é um livro de fisiologia. Então esse é um livro mais de atividade do que realmente uma referência que os professores utilizam. Mas por que eu tô falando isso? Porque durante a sua faculdade, durante o semestre, os professores eles vão usar várias referências de livros. E às vezes ele vai falar de um determinado assunto, às vezes o livro é desse tamanho, custa mais de R$ 500 e ele só vai falar de um assunto daquele livro. Então por isso que eu acho que não vale a pena você comprar todos os livros que os professores falam. Tem uns que você vai usar durante mais de um semestre na faculdade. Tem livro que você vai usar durante todo o semestre da faculdade, como os livros de semiologia. Então tem uns que realmente vale a pena comprar. Mas tem outros que eles são caros, a gente não utiliza muito, às vezes é só um conteúdo que tem lá dentro. Fora que você vai ter na biblioteca física, você tem na biblioteca virtual. Então, assim, em relação, se você não comprar livros, você não vai sair prejudicado, porque você tem pra onde correr. Igual eu falei pra vocês, eu tô indo pro quarto semestre e hoje eu só utilizo os livros da faculdade e da biblioteca virtual, né, que dá pra ver aí pela internet. Então, assim, não fique preocupados em sair comprando todos os livros. O professor vai usar esse livro, eu vou lá e compro. Fica tranquilo que dá pra você usar na biblioteca, dá pra você usar na biblioteca virtual. Você encontra também livros em PDF na internet. Claro que ter uma estante recheada de livros é uma coisa muito linda, né? Mas saibam que não é uma coisa assim obrigatória que você tem que comprar, porque eu imaginava isso. Porque muita gente falava isso, porque curso de medicina você tem que comprar livros muito caros, tal. E eu ficava muito preocupada com isso. Mas fiquem tranquilos.
E em relação aos cadernos, anotações, resumos, como que funciona? Não tem como estudar somente com a explicação do professor. O professor vai dar a aula, você vai fazer as anotações principais ali, e a aula vai ser rápida, você tem que ser rápido. É aí que você sabe por que a letra de médico fica feia, né? Porque é muita coisa em muito pouco tempo, então você tem que ser tudo rapidinho. Só que assim, você precisa estudar o conteúdo depois no livro, porque não dá tempo o professor falar tudo em aula, né? E às vezes fica um conceito meio solto, você tem que ver no livro para entender realmente como que funciona todo aquele mecanismo, dependendo da matéria. Então não tem jeito, você vai ter que estudar pelo livro. Então, pelo menos eu faço da seguinte forma, eu anoto tudo de qualquer jeito do que o professor vai falando durante a aula, mas quando eu chego em casa, eu pego e faço um resumo pelo livro, faço um resumo mais organizado, faço mapas mentais, faço de uma forma que quando eu tiver que revisar, seja muito mais simples para mim. Que também não adianta você sair fazendo inúmeras anotações e não seguir uma organização, sabe, certinho assim. Aí depois quando você for revisar, você vai ficar mais perdido ainda. Então é importante que você mantenha essa organização para ficar muito mais fácil para quando você tiver que revisar depois. Bom, então basicamente foi isso que eu tinha para falar, essas primeiras coisinhas do primeiro semestre, é isso que você vai precisar, pelo menos foi assim para mim. Outras coisas por fora que a gente não utiliza muito na aula, por exemplo, vai ter aula prática, a gente vai precisar de luva, de máscara, de óculos de proteção, essas coisas a faculdade fornece. Isso daqui são os principais, pelo menos de começo. É óbvio que cada semestre você tem que investir em uma coisa a mais. E o que eu mostrei aqui para vocês é o que eu mais utilizei e o que eu acho que valeu a pena. Bom, então se você ficou com alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou pode ir lá falar comigo no meu Instagram, @diariomednina. Se você ainda não me segue lá, por favor, vai lá no meu Insta e me segue. Bom, então o vídeo de hoje foi este, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!